Por que motivo as pessoas bondosas experimentam tantas adversidades? Esta interrogação arde na sua alma como um espinho que se aprofunda progressivamente. Você abriu amplamente seu coração, ofereceu seu amor como o orvalho matinal. Foi a primeira a auxiliar, a última a partir. E mesmo assim, a existência parece encontrar uma satisfação cruel em testar especificamente você, em machucá-la, em decepcioná-la. É como se o cosmos seguisse uma lógica perversa, na qual os mais gentis devem suportar os golpes mais severos. Hoje você compreenderá por que sua alma pura às vezes se transforma na sua maior maldição. Você reconhecerá os mecanismos ocultos que fazem com que pessoas como você se tornem alvos preferenciais para vampiros emocionais e, principalmente, aprenderá como preservar sua preciosa bondade sem sacrificar a si mesma. Mas prepare-se, o que você está prestes a descobrir abalará sua visão de mundo e a forçará a repensar tudo o que acreditava saber sobre bondade, amor e relacionamentos humanos. Carl Jung descobriu em suas análises mais profundas da psique humana algo devastador. Em cada pessoa coexistem tanto a luz quanto a sombra, mas elas se relacionam como polos magnéticos. Indivíduos com uma consciência radiante não atraem a escuridão alheia, por acaso, mas segundo uma lei psicológica implacável. É um paradoxo tão antigo quanto a própria humanidade, mas que ainda é ignorado pela maioria. Imagine uma vela num ambiente escuro. Automaticamente, todas as sombras se movem em sua direção, não para iluminar a si mesmas, mas para se alimentar de sua luz, até que ela se apague. Exatamente isso acontece com você. Você se torna um posto emocional para aquelas almas que não conseguem ou não querem preencher seu próprio vazio interior. Elas vêm até você como mariposas em direção à luz, mas trazem consigo o vento que ameaça extinguir você. Existe um fenômeno peculiar que Jung observou. Quanto mais pura e clara é a consciência de uma pessoa, mais magnética ela se torna para o inconsciente coletivo. Você se transforma inconscientemente numa superfície de projeção para todos os desejos reprimidos e sentimentos de culpa suprimidos dos outros. Em você, eles enxergam tanto sua própria inocência perdida, quanto o espelho de suas próprias falhas. Esta dinâmica psíquica faz de você um para-raios emocional para tempestades interiores alheias. A primeira e talvez mais dolorosa razão reside naquilo que Jung chamou de projeção da sombra. Quando pessoas não conseguem integrar seus próprios impulsos sombrios, elas os projetam em outros. Mas aqui ocorre algo fascinante e trágico simultaneamente. Elas não projetam apenas sua escuridão, mas também seu anseio por cura em você. Em você, elas veem a inocência que perderam, a bondade que nunca desenvolveram. E, inconscientemente, iniciam uma dança destrutiva entre idealização e aniquilação. Você conhece muito bem essas pessoas. Se isso lhe parece familiar, escreva a palavra verdade nos comentários. Elas chegam até você com mãos trêmulas e olhos inchados de lágrimas, com suas histórias intermináveis de sofrimento, como se estivessem expondo relíquias sagradas diante de você. Você escuta até sua alma doer, oferece conselhos até suas próprias palavras soarem vazias, abre seu coração até ele sangrar. Mas você já percebeu que elas nunca realmente melhoram, que sempre retornam com as mesmas feridas, como se essas feridas fossem preciosas demais para serem curadas. Isso acontece devido a um mecanismo psicológico cruel. Elas não buscam cura, mas sim um lugar onde possam descarregar seu fardo emocional sem precisar assumir responsabilidade por isso. Você se torna seu lixão emocional decorado com as mais belas palavras de gratidão e amor. Na psicologia profunda, falamos da dinâmica triangular fatal entre salvador, perseguidor e vítima.
Você escorrega inconscientemente para o papel de salvador, não por motivos egoístas, mas por uma compaixão tão profunda que você esquece que também é um ser humano com limitações. Esse papel não apenas a torna vulnerável, ele a torna viciada, viciada na sensação de ser necessária, viciada na ilusão de ser indispensável. Pessoas que não querem crescer, mas precisam de atenção como ar para respirar, desenvolvem uma maestria assustadora em ler sua bondade como um livro aberto. Elas aprendem quais palavras a tocam, quais lágrimas a amolecem, quais histórias fazem você largar tudo para ajudá-las. Você se torna o instrumento emocional delas, no qual tocam sempre que desejam. Aqui está a segunda razão ainda mais profunda. Pessoas bondosas confundem bondade com ausência de limites. Você aprendeu a acreditar que amar significa estar sempre disponível como um serviço de emergência, sempre perdoar como um santo, sempre compreender como um Deus onipotente. Mas a verdadeira bondade não é ilimitada. Ela é consciente, seletiva e autoprotetora. Ela escolhe com a sabedoria do coração e a inteligência da mente quando e como se manifestar. É um paradoxo. As pessoas que mais merecem compaixão são, frequentemente, aquelas que menos a exigem, enquanto aqueles que abusam de sua bondade possuem um talento sobrenatural para pressionar exatamente os botões emocionais corretos. Eles aprenderam a usar sua empatia como arma contra você mesma. Eles pintam quadros de seu sofrimento tão vívidos que você se sente culpada se não ajudar. Jung falou da necessidade vital de integrar as próprias sombras. Para pessoas como você, isso também significa descobrir a agressividade saudável, o não poderoso, a delimitação protetora. Significa reconhecer que em você não habita apenas o curador amoroso, mas também o guerreiro sábio que defende suas fronteiras. Sem essa integração, você permanece uma pessoa incompleta, radiante, mas perigosamente indefesa. Pense num jardim maravilhoso. Ele oferece perfume e beleza, nutre a alma e alegra os olhos, mas também tem uma cerca, não por avareza ou frieza, mas por sabedoria. Sem a cerca, animais selvagens pisoteariam as flores, ladrões roubariam os frutos, indiferentes jogariam seu lixo ali dentro. A cerca não é o oposto da beleza, ela é sua protetora. Pessoas com tendências manipuladoras possuem um instinto quase sobrenatural para a bondade. Elas a farejam à distância como predadores sua presa, mas não a reconhecem para valorizá-la ou honrá-la, e sim para usá-la, explorá-la e consumi-la. Elas veem sua disposição para perdoar e a transformam numa licença vitalícia para machucá-la. Elas veem sua empatia e a abusam como ferramenta para chantagem emocional. Este é o terceiro mecanismo especialmente doloroso. Pessoas bondosas frequentemente carregam uma história que as moldou para essa bondade excessiva. Talvez você tenha sido a criança que precisou manter a paz numa família despedaçada. A menina que aprendeu que amor é algo que se deve conquistar através de dar sem limites. Talvez você tenha entendido cedo que seu valor era medido por quanto você dava, o quanto ajudava, quão perfeitamente antecipava e satisfazia as necessidades alheias. Essas marcas precoces criam padrões inconscientes que fazem de você um ímã para pessoas emocionalmente imaturas mesmo na vida adulta. Você emite sinais inconscientes. Aqui está alguém que dá sem perguntar. Aqui está alguém que compreende sem julgar. Aqui está alguém que carrega o que outros deixam cair. Na psicanálise, chamamos isso de compulsão de repetição. Seu inconsciente atrai pessoas e situações que reabrem suas feridas antigas porque espera ter desta vez uma experiência curativa diferente. Mas enquanto você não se torna consciente, apenas repete os antigos padrões dolorosos.
Você escolhe repetidamente pessoas que sabem receber, mas não conseguem dar. Você se apaixona por potenciais em vez de realidades. Você ajuda pessoas que nem querem ser ajudadas. Aqui está uma verdade desconfortável que talvez a abale. Às vezes, sua bondade não é tão pura e altruísta quanto parece. Às vezes, ela é uma tentativa desesperada de comprar amor, evitar rejeição ou se tornar indispensável para pessoas que de outra forma talvez a abandonassem. Esse tipo de bondade não surge da plenitude de um coração saudável, mas da carência de uma alma ferida. Considere o fenômeno do contágio emocional. Pessoas bondosas são frequentemente tão permeáveis aos sentimentos alheios que esquecem onde começam os seus próprios e terminam os dos outros. Você absorve medos, raiva e desespero estranhos como uma esponja, sem perceber que está perdendo sua própria clareza emocional. Essa permeabilidade faz de você a presa ideal para vampiros emocionais. Jung diria que você precisa reconhecer e aceitar a sombra de sua própria bondade, do que você realmente precisa quando dá. Reconhecimento, segurança, a sensação calorosa de ser necessária e amada, o sentimento de ser especial e insubstituível. Somente quando você reconhece honestamente essas necessidades ocultas, pode começar a satisfazê-las de forma saudável, em vez de compensá-las através de dar exaustivo e infinito. Se você decide escolher a si mesma, escreva "Eu me escolho" nos comentários. Mas existe uma razão ainda mais profunda e oculta. Pessoas bondosas frequentemente carregam um tipo de orgulho espiritual sem perceber. Elas se orgulham secretamente de serem as compreensivas, as eternamente pacientes, as perdoadoras, as altruístas. Esse orgulho sutil cega para os próprios limites e para a dura realidade de outras pessoas. Ele sussurra: você é melhor que os outros. Você é mais madura, mais sábia, mais amorosa. Você talvez pense: eu não guardo rancor como outros. Eu vejo o bem em cada pessoa, mesmo quando outros não conseguem ver. Eu acredito em mudança, mesmo quando todos os outros desistiram. Esses são pensamentos bonitos e nobres, mas podem se tornar uma ingenuidade perigosa que a cega para a realidade. Nem toda pessoa está pronta ou é capaz de retribuir o bem que você oferece. Nem todos merecem sua bondade ilimitada e paciência infinita. Aqui está outra verdade psicológica dolorosa. Pessoas, frequentemente, não valorizam o que obtêm sem esforço. É uma lei cruel da natureza humana. Quando você está sempre disponível como uma máquina, sempre perdoa como um computador programado, sempre ajuda como um robô, você, paradoxalmente, perde valor aos olhos dos outros. Eles começam a considerá-la como algo óbvio, como o ar que respiram ou a água que sai da torneira. Isso não significa que você deveria parar de ser boa. Isso seria uma traição à sua bela alma. Significa que você precisa aprender a ser estratégica e conscientemente boa. Sua bondade deveria ser uma escolha, não uma compulsão. Ela deveria vir da força interior, não da fraqueza ou medo. Ela deveria ser seletiva e atenta, não cega e indiscriminada. Jung nos ensinou que individuação, o desenvolvimento para a integridade psíquica própria, significa integrar todos os aspectos da personalidade, incluindo os inconvenientes e difíceis. Para pessoas como você, isso também significa desenvolver a capacidade de ser dura quando necessário, estabelecer limites mesmo quando outros choram, dizer não mesmo quando outros ficam desapontados, magoar pessoas quando elas têm expectativas irrealistas ou prejudiciais. Isso não é frieza, é sabedoria do coração. É o reconhecimento de que o verdadeiro amor às vezes dói, que ajuda genuína às vezes significa não ajudar, que bondade real às vezes precisa ser rigorosa e implacável. Imagine que você fosse a guardiã de um templo sagrado.
Esse templo é sua alma, sua energia, seu amor. Você deixaria qualquer um entrar, até mesmo aqueles que querem sujar, destruir ou profanar o templo. Naturalmente não. Você escolheria cuidadosamente quem pode adentrar esse espaço sagrado. Da mesma forma, você deveria tratar sua bondade. Sua bondade é como um diamante precioso. Ela é valiosa porque é rara. Se você a der para qualquer um que passar, ela perde seu valor. Se você a der apenas àqueles que sabem apreciá-la e conseguem retribuí-la, ela mantém sua preciosidade e seu poder. Existe uma diferença fundamental entre compaixão e autossacrifício. A verdadeira compaixão inclui também compaixão por si mesma. Ela reconhece que você não é infinita como o mar, que também tem limites como um ser humano, que também tem necessidades como qualquer ser vivo. A verdadeira compaixão sabe que você não pode realmente ajudar ninguém se destruir a si mesma no processo. Muitas pessoas bondosas têm um medo pânico de estabelecer limites. Elas pensam que definir fronteiras significa se tornar duras ou sem amor, como as pessoas das quais elas têm medo. Mas o oposto é verdade. Somente quando você protege sua bondade, pode preservá-la a longo prazo, como um tesouro raro. Somente quando cuida de si mesma, pode realmente estar lá, para outros, sem se esgotar. Na psicologia profunda, falamos da necessidade de desenvolver tanto os aspectos femininos quanto masculinos da psique, ânima e ânimos. Para pessoas como você, que frequentemente estão muito presas na energia feminina de dar e nutrir, isso significa fortalecer o aspecto masculino, a capacidade de delimitar, de se impor, de proteger poderosamente o próprio território. Se você está pronta para fortalecer seus limites, escreva a palavra limites nos comentários. Você precisa aprender a reconhecer as bandeiras vermelhas que tremulam diante de você como sinais de alerta no vento. Pessoas que só aparecem quando precisam de algo e desaparecem quando você precisa delas. Pessoas que testam constantemente seus limites como invasores insistentes. Pessoas que interpretam sua bondade como fraqueza e a exploram. Pessoas que nunca lhe dão o mesmo que você oferece a elas. Isso não é cínico ou insensível, é vital e realista. O mundo está cheio de pessoas maravilhosas que sabem apreciar sua bondade e a retribuem como um eco de amor. Mas também está cheio de pessoas que explorarão impiedosamente sua bondade, se você permitir. E é sua responsabilidade distinguir entre esses dois tipos de pessoas. Aqui está um conselho prático que pode mudar sua vida. Observe a reciprocidade em seus relacionamentos como um cientista atento. Relacionamentos genuínos e saudáveis são como uma dança harmoniosa. Às vezes uma pessoa lidera, às vezes a outra. Existe um dar e receber natural, uma respiração das almas. Mas se você é sempre aquela que dá, lidera, compreende e perdoa, então não é uma dança. É um monólogo solitário num teatro vazio. A verdadeira bondade não é passiva como um lago silencioso. Ela é ativa e consciente como um rio fluente. Ela escolhe seu caminho com sabedoria. Ela sabe quando deve fluir e quando deve fechar suas comportas. Ela está disposta a dar, mas também disposta a receber. Ela está disposta a compreender, mas também disposta a ser compreendida. Ela está disposta a amar, mas não disposta a ser abusada. Jung reconheceu algo revolucionário. A sombra não é apenas o mal em nós, mas também o não vivido, o reprimido, o rejeitado. Para muitas pessoas bondosas, a maior sombra é sua força reprimida, sua capacidade de assertividade não vivida, seu direito negado de às vezes ser egoístas. Por anos, elas trancaram essas partes de si mesmas como prisioneiros perigosos. A integração dessa sombra não faz de você uma pessoa má. Ela faz de você uma pessoa completa e inteira, uma pessoa que é boa porque escolhe conscientemente
Ser boa. Não porque precisa ser boa por medo ou compulsão. Uma pessoa que ama com olhos abertos, não vendados. Uma pessoa que dá por abundância, não por carência. É um paradoxo que a surpreenderá quando você aprende a também ser má, isto é, priorizar suas próprias necessidades, estabelecer limites poderosos, às vezes ser dura e inflexível. Você, paradoxalmente, experimentará menos coisas ruins. As pessoas a respeitam mais quando você se respeita. Elas a exploram menos quando você mostra que não é explorável. Elas a tratam melhor quando você mostra como quer ser tratada. Pense nisso e deixe penetrar profundamente em sua alma. Você não é a salvadora do mundo. Você não é responsável por curar todos os corações partidos ao seu redor. Você não é obrigada a ajudar todos que estendem a mão. Você não está aqui para preencher o vazio emocional de outras pessoas, como uma fonte inesgotável. Sua primeira e mais importante responsabilidade é consigo mesma, com seu próprio bem-estar, com sua própria saúde mental. E isso não significa que você deveria parar de dar ou ajudar. Isso seria uma traição à sua natureza bela. Significa que você dá e ajuda mais conscientemente e inteligentemente, da abundância de um coração saudável em vez do vazio de um coração ferido, da força de uma personalidade integrada em vez da fraqueza de traumas não processados, do amor por si mesma e pelos outros, em vez do medo de rejeição e abandono. A maior e mais libertadora descoberta é esta: você pode ser boa e forte ao mesmo tempo, como uma árvore que tanto produz frutos quanto tem raízes profundas. Você pode ser compassiva e estabelecer limites ao mesmo tempo, como uma mãe amorosa que protege seu filho. Você pode ser amorosa e autoprotetora ao mesmo tempo, como uma flor que se abre para o sol, mas fecha suas pétalas à noite. Esses aparentes opostos são, na verdade, aspectos complementares de uma personalidade madura, integrada e sábia. Pessoas bondosas frequentemente experimentam coisas ruins porque não aprenderam a guardar e proteger sua preciosa bondade. Elas não entenderam que bondade sem limites leva à autodestruição como fogo sem lareira. Elas não reconheceram que verdadeira força, às vezes, significa dizer não como uma rocha na tempestade, ir embora como um pássaro na tormenta, ou decepcionar pessoas que têm expectativas prejudiciais. Mas você pode mudar isso. Você pode integrar esse conhecimento em sua vida como uma chave preciosa. Você pode aprender a preservar sua maravilhosa e rara bondade, enquanto simultaneamente se protege como um templo sagrado. Você pode aprender a distinguir sabiamente entre pessoas que merecem e honram sua bondade e aquelas que irão abusá-la e destruí-la. O mundo precisa de pessoas bondosas como você, desesperada e urgentemente, mas precisa de pessoas bondosas que sejam fortes o suficiente para proteger sua bondade e usá-la sabiamente. Pessoas que não são boas por fraqueza ou compulsão, mas por escolha consciente e poderosa. Pessoas que integraram suas sombras e por isso são completas e inteiras. Lembre-se sempre, sua bondade é um presente precioso, não um direito automático dos outros. Você decide com a sabedoria do seu coração e da sua mente para quem a oferece. Você decide quando a oferece. Você decide quanto oferece. E você decide sob quais condições a oferece. Isso não é egoísmo ou frieza. Isso é sabedoria e autorrespeito. Num mundo que frequentemente é frio e implacável, sua bondade é uma luz rara e preciosa. Mas nunca esqueça que até as luzes mais brilhantes precisam ser cuidadas e protegidas para não se apagarem como velas na tempestade. Proteja sua luz, alimente-a com amor próprio, guarde-a com limites sábios, e ela queimará por muito tempo e mostrará o caminho de volta para casa para muitas almas perdidas. Se sua descoberta mais importante é força, escreva a palavra força nos comentários.
Se este conteúdo ajudou você a ver sua bondade sob uma nova luz mais clara, então compartilhe com outras pessoas bondosas em sua vida que talvez estejam passando pelas mesmas experiências dolorosas. Inscreva-se no canal para mais insights profundos sobre os mecanismos ocultos da psique humana e conte nos comentários como você aprendeu a proteger sua preciosa bondade sem perdê-la. Suas experiências e sua sabedoria podem ajudar outros a encontrar o mesmo caminho de cura.